boa tarde. Hoje eu vou responder uma dúvida de uma vendedora que me enviou pelo WhatsApp esse tipo de situação. A pergunta dela é: eu vendi um óculos multifocal para uma cozinheira e ela comprou com Transitions e ela não acostumou. O Transitions pode contribuir para que isso não tenha acontecido? Bom, inicialmente o que a gente deve pensar: Transitions ele só funciona com a radiação UV, ou de uma lâmpada, ou do sol. Então, ao meu primeiro pensamento, o Transitions não contribuiu para a inadaptação. O que eu posso pensar? Ela me passou que a cliente dela era uma cozinheira. Provavelmente é a primeira vez que essa pessoa utiliza multifocal. Quando ela passa a usar multifocal, quando ela faz a transição de monofocal para multifocal, é uma das situações mais difíceis de adaptação. Por quê? Porque a pessoa vem utilizando uma lente monofocal, a qual ela tem dioptria de perto em toda a extensão da lente, sem ter dificuldade nenhuma com as laterais. Quando a gente pensa em multifocal, a gente já pensa em vários focos. Nós temos longe, nesse ponto, intermediário aproximadamente aqui, e o de perto, que é o que realmente é a maior parte da necessidade que a pessoa tem embaixo, porém num campo realmente bem restrito. A gente comparando com o óculos de perto, são coisas totalmente diferentes. Mas voltando ao assunto, eu acredito que essa cozinheira não tenha se adaptado com o multifocal devido à rotina que ela tem. Qual que é essa rotina que uma cozinheira pode ter? Ela trabalha normalmente no fogão, trabalha na geladeira, trabalha numa prateleira alta, trabalha numa prateleira baixa. Então, o que acontece? A posição que o multifocal exige é que você mantenha o teu corpo nessa posição que eu estou aqui. Você vai manter os olhos aqui para longe e à medida que você for baixando os olhos, você vai pegar o campo de perto. Provavelmente essa pessoa nunca tinha utilizado o multifocal. E o que aconteceu? A hora que ela colocou o óculos, ela enxergou bem para longe, enxergou bem para perto. Mas na ergonomia, na rotina que ela teve, ela não se adaptou. Por quê? Quando ela foi abaixar para pegar alguma coisa e olhar perto, ela fez isso. A parte de perto ficou aqui embaixo, então ela não enxergou muito bem para perto. E aí ela tinha que posicionar a cabeça para olhar perto. Quando ela foi olhar para cima, para enxergar alguma coisa, ela fez isso aqui. E o que ela fez? Ela pegou o campo de perto e ela embaçou para longe. Entende? Então, muitas vezes, isso pode ocasionar um certo desconforto. E se a pessoa não tiver clareza de que o multifocal você precisa posicionar a sua cabeça, ela realmente não vai adaptar. E vai pegar o óculos, vai voltar até a loja e vai dizer: olha, esse óculos não funciona para mim. Principalmente, e tem um detalhe que eu quero comentar. Normalmente, a adição é acima de 1,5, acima de 1,75, o qual já vai deixar esse campo de perto um pouco mais restrito ainda, com relação a uma adição menor. Então, ou seja, além da rotina visual, muitas vezes, da ergonomia que ela necessita, o multifocal não vai ser muito confortável para ela. O campo de perto, dependendo da lente que ela comprar, obviamente, ele vai ter um pouco de restrição. Para isso, Adriano, então eu não devo vender multifocal para cozinheira? Deve sim, só que o esclarecimento tem que ser maior, porque muitas vezes a gente acaba entrando no nosso modo automático. Isso é bom, se ela fazer multifocal, vai ser bom, se ela vai chegar longe, perto, isso, aquilo, aquele outro, mas esquece de um passo básico, que é: olha, a senhora utilizava uma lente monofocal, a senhora está comprando um outro tipo de situação. A senhora vai ter conforto longe, intermediário, perto, mas a sua rotina, a forma de pensar precisa ser um pouquinho diferente. Principalmente na hora que esse cliente pegar, você precisa reforçar essa situação de que, para que ela colocar a visão para longe, vai ser nessa posição. À medida que ela for baixando os olhos, é que ela vai olhar para perto. Então, o que precisa fazer para a cozinheira acostumar com óculos?
DNP de longe no lugar correto, DNP de perto na parte correta, um bom campo de perto, porque ela está fazendo a transição de monofocal, que é o óculos só de perto, para o óculos multifocal, e muito esclarecimento na hora da compra, porque muitas vezes a gente fica naquela situação, não, multifocal, isso, põe transitions, põe antirreflexo, bem lembrado. Muitas vezes a gente vai no modo automático e coloca antirreflexo para essa pessoa. O que acontece? Uma cozinheira lida com gordura, lida com vapor, lida com inúmeras situações. E normalmente ela não tem tempo hábil para lavar o óculos com água fria e detergente, secar com papel higiênico. Então a primeira coisa que ela faz é limpar na blusa, limpar na camiseta, o que vai engordurar mais se ela tiver antirreflexo. Então, a minha sugestão é, se a pessoa trabalha 8 horas diárias dentro da cozinha, não vende transitions, porque ela não vai aproveitar a situação do transitions, vai custar mais caro e ela não vai aproveitar. Entrando nessa vibe, vende um óculos de sol com grau, certo? Não deixa de aproveitar esse cliente, faz uma segunda venda. E o antirreflexo, a opinião sobre o antirreflexo na cozinha, não vende com antirreflexo. Por quê? Porque ele vai engordurar, às vezes mais fácil, se ele não tiver um bom oleofóbico, um hidrofóbico que não dê adesão à gordura ou à sujeira, vai ser antirreflexo, porque vai ser mais fácil dela limpar. Tá? Então, observe que provavelmente essa cozinheira não acostumou pela ergonomia que ela estava esperando na cabeça dela, mas muitas vezes ela, na hora que ela comprou, pensou, não, vai ser igual que eu tenho no monofocal, eu vou chegar longe e perto, mas não vou ter desconforto. Nós temos que ser muito claros para os clientes. Olha, a senhora vai ter que construir um pouquinho um novo hábito visual da senhora. A senhora está migrando de um produto para outro. Esse outro é melhor, vai ter mais ergonomia, mas a senhora vai ter aí uma semaninha, uns 15 dias de adaptação. Então, uma sugestão que eu dou para os meus clientes é: quer acostumar com o multifocal? Pegue alguma coisa para ler sentada em frente à televisão. Está assistindo o seu programa favorito? Saiu o comercial? Pega e começa a ler. E aí você vai fazer ele acostumar com a transição, que é de longe para perto. Isso vai fazer com que os teus clientes não reclamem tanto, eles voltem e te agradeçam. Provavelmente, quando você está vendendo multifocal, o ideal é que você esclareça a pessoa: olha, você está comprando um produto melhor, mas você vai ter um tempinho de adaptação. Por quê? Porque você está fazendo a transição de perto para longe e perto. Então é um produto novo